Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o retrocesso militar, sobre o crescimento e repressão, sobre a onda democratizante, sobre redemocratização e sobre a Constituição de 1988. Então vamos lá? A militarização das instituições políticas a partir de 1964 não abalou o conjunto de direitos sociais obtidos durante o período varguista. No entanto, em nome do combate à subversão, ao comunismo, ao socialismo, restringiu direitos políticos e civis dos cidadãos. Desde seu início, o regime militar implantou políticas autoritárias de industrialização e de modernização, apesar do arroxo salarial imposto aos trabalhadores, as pressões sindicais praticamente desapareceram. Com o afastamento de muitos dirigentes, a economia brasileira abriu-se ao exterior. Uma importante medida foi a organização do Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, cujos eixos eram o recém-criado Banco Nacional de Habitação, BNH, criaram as Coabs, os conjuntos habitacionais, e a Caixa Econômica Federal, a CEF. Também foi criado um novo mecanismo de poupança compulsória, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que não rende quase nada, que o Mamãe Falei vivia usando para questionar os esquerdistas nas ruas, nos protestos, ou nos movimentos, nas manifestações. Se tornou uma importante fonte de recursos para o SFH, que é esse Sistema Financeiro de Habitação, para as pessoas poderem adquirir na sua casa própria. E, inclusive é usado até hoje no Bolsa Família também, o FGTS. Esses instrumentos, apesar de que agora mudou com o Bolsonaro, ele está liberando o FGTS, mas a conta gotas, liberou 500 para liberar 1.000. Esses instrumentos possibilitaram um crescimento acelerado da indústria da construção civil, e aí cresceram Andrade Gutierrez, várias aí envolvidas na Lava Jato, empresas na construção civil. Em seu conjunto, as iniciativas do período contribuíram para uma expansão econômica de 4,2% ao ano entre 1964 e 1967. A lei aí é importante. 1968, o ano que não terminou, do Rio de Janeiro, Nova Fronteira de 1988, de Zuenir Ventura. É um clássico do jornalismo brasileiro. O autor focaliza os acontecimentos de um ano emblemático para a sociedade, com a efervescência cultural, os choques entre os estudantes e a repressão, a passeata dos 100 mil e a opção do regime militar pelo autoritarismo ostensivo, com a decretação do ato institucional número 5, que é o que o Bolsonaro e a sua turma, o mais recente agora o Guedes, vivem evocando, vivem citando. A qualquer hora pode vir um AI-5 aí, Esse mecanismo de repressão, de autoritarismo, de violência, de usurpação dos direitos civis, políticos e sociais dos indivíduos. Então, o ato institucional número 5, AI-5, editado em 1968, marcou uma nova relação entre sociedade e governo. Este violou direitos individuais e coletivos, autorizou o fechamento do Congresso, a perseguição política e a cassação de mandatos parlamentares, mesmo de quem não tinha muito a ver com aquilo que se dizia estar brigando, que era contra o socialismo, que era contra o comunismo. Foi suspenso o habeas corpus, olha só. Você não tinha o habeas corpus, o direito sobre o seu corpo, um direito que tinha surgido lá na Inglaterra, bem antes da Revolução Gloriosa, da Revolução Puritana, da Revolução Inglesa, O habeas corpus, que é o direito do seu próprio corpo, e também a consideração de que todos são inocentes até que se prove o contrário, que simbolizava a máxima jurídica liberal de que o homem é inocente até que se prove o contrário. O Estado ampliou sua área de atuação e interviu diretamente no setor industrial. Também procurou atribuir um caráter técnico à educação, atendendo às novas necessidades industriais do país. A Dilma também tentou fazer isso mais recentemente, agora mais forte tem voltado essa busca com o Temer e agora com o Bolsonaro. É até mais interessante, precisa ter primeiro um ensino técnico, depois um ensino superior de qualidade. Na França, na década de 80, eles fizeram isso, subverteram, assim como o PT fez, fazendo com que muitas pessoas cursassem o ensino superior. E aí teve uma demanda muito grande, aliás, teve um contingente muito grande de gente formada com ensino superior. Isso aumenta a concorrência, diminui os salários e acaba aumentando o salário de quem tem cursos técnicos.
Foi o que aconteceu na era PT. O povo queria fazer faculdade, ninguém queria fazer curso técnico e a demanda por técnicos foi só aumentando. E como tinham poucos técnicos, quase ninguém queria fazer, os salários deles foram aumentando, enquanto o de quem tem ensino superior foi só caindo, foi só achatando. Isso é um problema sério de economia, né? de entendimento econômico. Tanto que a Dilma tenta corrigir isso com o lançamento do Pronatec. Mas já era tarde demais, já estava no fim aí, já tinha, a classe média já estava puta, né, e as manifestações desde 2013 já estavam extremamente intensas. Então o modelo centralizador, autoritário, militar alcançou seu maior impacto nos anos 70, época do milagre brasileiro. Beneficiando-se das reformas implantadas no período de 64 a 67, a economia registrou índices de crescimento da ordem de 11,1% ao ano entre 1968 e 1973. Né? É o chamado milagre econômico, o crescimento aqui de China, acompanhados por uma inflação relativamente baixa e por superávites na balança de pagamentos. O desempenho econômico e a conquista da Copa do Mundo de Futebol geraram um clima de otimismo, de euforia entre os brasileiros. Contraponto à desarticulação da sociedade civil e a brutal repressão dos anos de chumbo. Coincidiu também, né? Os anos de chumbo, né, de 68, com AI-5, até 73, né, e mais além. Manifestação pela anistia em São Paulo, em 21 de agosto de 1979, uma pomba branca ao centro pousou sobre a faixa que exigia a anistia ampla, geral e restrita. Depois dessa conquista, ainda em 79, o processo de redemocratização do Brasil teve o seu ritmo acelerado. E quem participou, né, dessas campanhas aqui muito intensamente, alguém que morreu recentemente, foi o Henry Sobel, né, que teve uma biografia interessante na luta contra a repressão, contra a ditadura, contra a perseguição, contra as injustiças sociais, mas que também teve algumas manchas na sua vida, como o caso de que ele era um ladrãozinho, né, de gravatas ainda por cima. É coisa bem complicada. Morreu recentemente, foi uma grande liderança na história do nosso país, né? Um rabino judeu, né? Em 1973, o aumento da ordem de 300% no preço do petróleo golpeou a economia mundial e cortou abruptamente o milagre brasileiro. E também gerou uma crise internacional, né? O governo Ernesto Geisel, que nasceu em 1907 e morreu em 1996, e que governou de 1974 a 1979, insistiu na industrialização financiada por investimentos externos. Seu governo manteve altos índices de crescimento, implantou o Proálcool, um programa interessante do combustível nacional, construiu a usina nuclear, que depois foi usada por FHC, foi amplamente usado também pelo Lula, que foi inclusive nos governos Lula que foi se configurando e se fazendo os carros flex, né, no nosso país, que funcionam com ambos os combustíveis, ou com todos os combustíveis aí, né, com álcool e com etanol, né, e gasolina. Construiu a usina nuclear de Angra dos Reis, outra coisa fundamental, a energia nuclear, né, é uma energia mais barata e às vezes até mais nível. A esquerda diz que não, muita gente diz que não, mas mais o tipo de usina em geração de energia que tem o melhor custo-benefício. Executou boa parte das obras da hidrelétrica de Itaipu, que já tem um custo-benefício bastante alto, ambiental e também de produção, né? Mas o preço foi a disparada da inflação e da dívida externa, que chegou a mais de 31 bilhões de dólares. O Brasil foi só se endividando, né? A inflação galopando, e aí a economia foi se combalindo. Em termos sociais, Geisel teve de lidar com a rearticulação da sociedade civil, ela se reorganizando, né, evidenciada pela esmagadora vitória da oposição nas eleições de 74. Para evitar uma derrota semelhante, em 78, o governo decretou, em 1977, o Pacote de Abril, conjunto de casuísmos que criou que criou figuras como o senador Biônico, né, eleito por voto indireto pelos militares, né, para poder garantir a maioria e o controle do Congresso, do Senado, né. A eleição resultou num relativo equilíbrio de forças e o governo prosseguiu com a distensão segura e gradual emblematizada pelo fim do AI-5 em 1968. Né. No governo de João Batista Figueiredo, que viveu de 1918
a 1999 e que governou de 1979 a 1975 até o fim da ditadura, o endividamento externo atingiu 100 bilhões, né? Passou tudo de 30 para 100 bilhões de dólares, sem a contrapartida do desenvolvimento. A gente se endividava, mas não desenvolvia. E a economia cada vez pior, o declínio da economia favoreceu a eclosão de nova onda democratizante, prenunciando transformações sociais. Uma das medidas de maior alcance do período foi a aprovação da lei da anistia aos presos e exilados políticos em 79. Então, isso foram anistia ampla e restrita, que inclusive acometeu os próprios militares, que depois deveriam ser julgados, e a Comissão da Verdade queria o julgamento dos militares. Então vamos julgar também aqueles que cometeram crime na época, ou vai ser só os militares? Aí não tem isonomia, né? Uma parte os militares têm razão na Comissão da Verdade, porque querem punir só eles. Tem que punir também aqueles que cometeram crimes durante a ditadura. Mas crimes no regime de exceção, então o crime não é de ninguém. Se teve anistia ampla, geral e restrita, era para todo mundo, para militares e para presos políticos. Aí que está o grande gargalo, aí que está o grande problema. A esquerda parece que não entende isso, não entende isonomia, ela que defende tanta igualdade. As coisas que é uma contradição muito grande. Então o processo de redemocratização dos anos 80 teve vários momentos marcantes. O primeiro deles, em 1982, foi a retomada das eleições diretas para os governos estaduais. A aprovação da lei orgânica dos partidos em 1979 resultaram na divisão das oposições em 4 grupamentos. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do antigo MDB, que agora virava PMDB, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Democrático Trabalhista, o PTB, e o Partido dos Trabalhadores, o PT, enquanto os situacionistas mantiveram-se unidos no Partido Democrático Social, PDS, né, que era o antigo Arena. Apesar disso, os oposicionistas venceram nos principais estados. Veio a seguir a campanha das diretas em 1983 e 1984, mobilizações em apoio à emenda constitucional de restabelecimento do voto direto para a presidência da República, apresentada pelo deputado federal Dante de Oliveira. Foi uma impressionante afirmação de cidadania que reuniu milhões de brasileiros em manifestações nas principais cidades do país. A quantidade de gente só superada pelos protestos mais recentes para tirar Dilma, né? Em 25 de abril de 1984, a emenda foi à votação na Câmara dos Deputados, mas não obteve a maioria de 2/3 dos votos necessária para sua aprovação. Diante da não aprovação da emenda das diretas, o governador mineiro Tancredo Neves apresentou-se candidato à presidência pelo voto indireto no colégio eleitoral. Ele e José Sarney, candidatos a vice-presidente, derrotaram em 1975 a chapa do PDS, do antigo Arena, ligada aos militares, encabeçada pelo Paulo Maluf, que recentemente estava preso. Se o Paulo Maluf cometeu tantos crimes e desde aquela época, por que os militares não? Por que a ala militar é tão, meu Deus do céu, protegida pela direita? Cara, eles são tão corruptos quanto qualquer outro. E não só violentos, como foram na época da ditadura, foram corruptos. As grandes empresas que cresceram e se tornaram essas gigantes da construção civil que estavam na Lava Jato, todas estavam atuando ali na época da ditadura, na construção civil, fazendo ponte em Niterói, fazendo Itaipu, fazendo obras públicas no Brasil inteiro, cara. Tem que ser muito idiota para acreditar numa merda dessa, velho. Que esses caras são santos, que eles são corretos, que eles são honestos. Honesto do caralho, mano. Honesto do caralho. Faz um raio-x da vida desse povo pra você ver. Você vai encontrar um monte de maracutaia, de corrupção. Isso não é privilégio e exclusividade da esquerda. Tá em tudo quanto é lugar. Agora, o que a gente tem que debater é a eficiência de sistema econômico. Mas a eficiência, os caras usam um discurso, né, na teoria e outro na prática. A esquerda fala tanto de justiça social, mas quando está no poder, o que ela faz? Ela adota medidas econômicas liberalizantes. Foi o que o Lula fez, colocando Meirelles lá, fazendo a contenção dos gastos, tendo maior saldo positivo no sentido de superávit primário da história, e fazendo investimentos sociais, claro. Agora, a direita bolsonarista, que tanto criticava o investimento social e dizia que o grande investimento é o emprego, agora coloca até 13º para o Bolsa Família.
Então eles adotam, tem que ser liberal na economia, o Estado não deve intervir na economia. E aí quem defende a intervenção do Estado na economia, quando chega lá, abre a economia para as privatizações, como fez o Lula. Aí quem quer a privatização chega lá, não, que defende mais Estado, e o Estado atuando no sentido de proteger socialmente a população. Então é só discurso, cara. Não acredita em discurso. Acredite naquilo que acontece de fato. Por isso, leia, estude, preste atenção, acompanhe o noticiário. Você vai ver o tanto que esses caras são filho da puta, mano. São um bando de filho da puta, de mentiroso, que quer ganhar sua mente e o seu coração para você defender eles até a morte, igual um idiota, igual um retardado. Não caia nessa. Eles todos se contradizem, eles todos mentem, e muito. Então, mais tranquilo, faleceu sem tomar posse. A presidência foi assumida por José Sarney. 3 anos depois da aprovação da Constituição Cidadã, denominação dada por Ulisses Guimarães, que nasceu em 1916 e morreu em 1992, coroou o processo de redemocratização. A Carta de 1988 procurou sanar deficiências democráticas da sociedade, incluindo amplos direitos sociais, políticos e civis. O grande problema dessa carta está nos direitos sociais, porque coloca como dever do Estado. E o Estado não consegue garanti-los. Se endivida para tentar garanti-los, né? E aí gera crises políticas seríssimas e acaba não dando autonomia para a sociedade civil se organizar de uma outra forma, sem ser por meio do Estado, e garantir com que esses direitos possam ser adquiridos através do próprio esforço pessoal das pessoas. Então é muito complicado. Aí tem muita grana rolando para alimentar os direitos sociais. E essa grana que vai ter corrupção, é a grana que vai para a saúde, e o deputado e os caras, os políticos desviam. É a grana que vai para a educação e os políticos desviam. Cara, tudo para garantir o direito, na verdade não. Na verdade não é isso. Esse dinheiro que deveria... então tem que acabar com o cara. Já tentou acabar com a corrupção? A corrupção existe desde que o ser humano é ser humano. Maquiavel falava isso lá no século XV, XVI. O Aristóteles, Platão falava isso lá no mundo antigo. Onde tem política, onde tem poder, tem corrupção, cara. Não vai acabar. Tem que acabar a corrupção e colocar políticos honestos. Meu amigo, isso é utopia. Até os honestos que entram lá de repente se corrompem. Cara, não entre, não caia nessas utopias, nessas ilusões. Isso é ilusão. Não entre. Então os direitos sociais, no mundo ideal, aqueles direitos deveriam ser garantidos pelo Estado. Em alguns países eles conseguem, porque são países ricos, mas no nosso país não. Não é um país rico, não é um país pequeno que dá para ter um controle muito grande. Os países nórdicos, por exemplo, lá tem direitos sociais praticamente universais. Quando não, esses direitos já são, a população tem acesso porque é uma população economicamente capaz de conquistar isso que seria direito, mas através do que ganha, né? Então, cara, é questão de estudo mesmo, é questão de conhecimento, a gente deixar de ser burro, de ser retardado e parar de acreditar em político e em direitos sociais. Os direitos políticos, de direito de votar e ser votado, esse é também um direito problemático, né? A aristocracia, o Jason Breno mostra, na ética do voto e também no seu mais recente livro, esqueci o nome agora, Contra a Democracia, como a democracia não funciona, velho. Os direitos políticos é uma roubada, é para colocar bandido no poder. E os direitos civis, esses sim, eu acho que esses não. O direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, são direitos básicos aí que a gente deve ter garantido, sim. O Estado deveria garantir e não há poder econômico que possa garantir isso. Pelo menos para quem não tem condições econômicas, Então tem que ter um Estado para poder garantir isso para a população como um todo. Quem tem dinheiro consegue comprar a sua propriedade, consegue ter mais liberdade de escolha, consegue ter o seu direito à vida garantido, porque tem uma segurança pessoal, mas o grosso da população não tem. Então tem que ter um Estado aí para poder vigiar, em especial em países como o Brasil. Não dá para ser um anarquismo, porque o anarquismo, se fosse implantado aqui agora, com essa situação de pobreza que nós temos, viraria numa putaria desgraçada, uma violência, e aí que a violência ia estourar mesmo, aí que ia acabar. Quem era pobre estava fudido, quem estava rico estava salvo, porque vivia nos seus castelos, que são os condomínios fechados.
A Constituição Federal de 1988 corrigiu um erro histórico ao garantir finalmente o direito facultativo de voto aos analfabetos. Da mesma forma, assegurou o pleno direito de organização para as minorias. A livre organização política provocou um efeito contrário ao observado no período militar, durante o qual o Brasil viveu uma experiência bipartidária com o desenvolvimento do pluripartidarismo. No quesito de direitos civis, a Constituição também logrou avanços, garantindo o direito ao habeas data, ao livre acesso do cidadão a todas as informações existentes sobre ele e arquivadas pelo Estado. Então, a gente tem que também ter acesso a isso, e tornando o racismo crime inafiançável. Também é uma medida interessante. Reconheceu a plena igualdade entre homens e mulheres e admitiu o direito de todo cidadão ter acesso à educação gratuita e de qualidade. Gratuita entre aspas, não existe. É dinheiro público que está sendo gasto ali, e de qualidade. Mas não é de qualidade, porque a galera desvia a verba, a maior parte dessa verba vai para o ensino superior, não se deixa o ensino superior se financiar através da iniciativa privada, captando recursos da iniciativa privada. Então drena tudo para lá, a educação básica é porca, horrorosa. E aí o cara chega lá defasado. E aí não tem produção científica de ponta, de qualidade. Por quê? Porque teve uma formação básica defasada. Tem que investir muito mais na educação básica do que na educação superior. A educação superior tem que ser mais aberta, tem que ser mais livre, para concorrência mesmo. O Estado deve agir ali, sim, mas também abrir-se para cobrar mensalidade, para também captar recursos da iniciativa privada e andar junto, cara. Não tem que ser só o Estado, esse estatismo, cara. Nem o Marx acreditava nisso. Essa galera viaja demais na maionese, não leu e fica defendendo o que não sabe, né? Da raiva, da preguiça. Ao contrário das cartas anteriores, a Constituição de 1988 conheceu a participação de movimentos políticos e sociais articulados, que incluíram suas reivindicações no texto constitucional. A atuação da sociedade civil colaborou para o fortalecimento e para a legitimação das leis. Então, tem um comício da campanha das diretas na Praça da Sé, que foi o mais famoso da história, né, em São Paulo, muito melhor do que esses da Avenida Paulista, que cada hora os protestantes, manifestantes falam que tem milhões lá, né? No AVH também, acesse em 2 de março de 2010 o site com acesso para 3 documentos históricos: o histórico dos partidos políticos brasileiros, bancada do Senado e bancada da Câmara dos Deputados. O deputado federal Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, apresentou a Constituição Cidadã de 88. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer aos 382 inscritos no nosso canal. Agradecer também àqueles que por conta de um conteúdo outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário. Aqueles que também compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.